Nós estamos no terceiro vídeo da nossa série sobre o naufrágio de Paulo, que passa pelo capítulo 27 inteiro de Atos e pega o comecinho de Atos 28. E como esse é o nosso terceiro vídeo, eu não preciso fazer muitas introduções com vocês. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário. O irmão sabe usar o YouTube, né? Sabe onde ficam os comentários. Então no primeiro comentário tem um comentário fixado. Vai estar lá, parte 1, parte 2, parte 3. Quer acompanhar todas as aplicações, todos os estudos, todas as lições, todas as inspirações para a nossa vida? Vá no primeiro comentário, tá certo? Aqui eu vou partir logo para a nossa leitura e já quero começar a conversar com o seu coração. Vamos lá? Diz assim, Atos 28, no verso 1. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Olha, existe uma ideia muito popular nos seres humanos em geral, em todos os lugares do mundo, que se o cidadão está levando lenha na cabeça, se ele está se lascando, se ele vai ser navegar e o navio afunda, ele sai, uma cobra pega na mão dele, aquilo ali é um amaldiçoado, aquilo é um assassino, ali Deus está com raiva daquele cidadão. Quando alguém fica doente, pega um câncer, foi Deus que deu a maldição. Se a pessoa ficou pobre, isso aí é castigo de Deus. Se a mulher largou, foi porque Deus amaldiçoou, né? Tem esse sentimento, né, de que se o cara tá levando uma bordoada da vida, foi porque mereceu, e mereceu porque deve ter feito alguma coisa errada, tem alguma moral escangalhada, tem alguma coisa na vida que está deixando ele com a alma manchada. De maneira semelhante também, se o cidadão vive muito, se ele é saudável, se ele tem muito favor de Deus, se ele recebe muitas bênçãos, muita prosperidade, se tudo dá certo na vida dele, se ele diz, esse aí é um abençoado, esse aí recebeu assim de Deus uma unção especial, ele tem um corpo blindado, né? Essa sabedoria popular tem muito a ver até com provérbios, né? Se o sábio fizer as coisas certas, caminhar no caminho justo, não fizer as coisas erradas, ele vai ter a prosperidade. Se o tolo que anda aí fazendo zombaria, fazendo coisas ruins, se envolve com gente que não presta, vai fazer coisas erradas e vai colher destruição. Tem um pouquinho dessa ideia, essa pouquinho da lei de Moisés, a aliança mosaica, né? Se vocês cumprirem a lei, fizer tudo direitinho, vai vir bênçãos do céu. Mas se vocês desobedecerem a lei, se perverterem pelos ídolos, então vai vir a destruição da terra, as secas, vocês serão espalhados. Existe essa ideia da moral, do caminho, da conduta ligada ao que o cara recebe na vida, se bênção ou se maldição, se ele é um assassino ou se ele é o próprio Deus encarnado andando no meio de nós. No entanto, Paulo, né, nessa própria viagem, ele estava indo para Roma, e se os irmãos se lembram, ele escreveu uma carta gigante, que é uma carta que muitos irmãos que estão chegando no Evangelho sentem uma certa dificuldade, que é a carta de Romanos. Ele tinha escrevido essa carta não tinha muito tempo não. E ele escreveu exatamente para Roma, onde ele estava se dirigindo. De maneira que na cabeça do Paulo, o sentimento dele e a visão dele sobre essas coisas era um pouquinho diferente. Paulo não entendia que era moral, era o cumprimento da lei que nos salvava. Era você ser o cristão, o religioso mais certinho do mundo, ou, sei lá, algum ritual, um sacrifício, alguma prática que você fizesse que lhe dava o direito de exigir de Deus um benefício, de ser abençoado, de ser agraciado. Pelo contrário, Paulo diz que analisando a história humana, analisando o Antigo Testamento, analisando o caminho do ser humano através da sua moral, da sua religião e até dos povos que não têm Deus, a gente descobre que todo mundo se distanciou de Deus. Tanto o cara que se perverteu pelos ídolos, foi fazer tudo que é pecado, foi fazer tudo de errado, se perverteu. E o cara que era para ser certinho, religioso, cheio das leis, também é tudo
tudo do mesmo saco, sabe? Tudo faz coisa errada, tudo tem uma carne interior, um pecado, uma hipocrisia, e não cumpriu a lei. Inclusive Jesus veio para os seus e os seus não receberam, mas não recebeu só naquela época que Jesus veio, não. Parece que é uma história de rebeldia humana contra Deus. Também Paulo dizia que Deus está irado com o mundo de uma forma tal que ninguém está se livrando dessa ira de Deus. Ah, você pode dizer, o Paulo ali, ele está condenado porque uma cobra mordeu ele. Mas não é só Paulo não, é o dono do navio, é os marinheiros, é o povo de Malta, é todo mundo. Todo mundo está debaixo da ira de Deus. Se for botar no papel, não tem um que se livre, então todo mundo vai morrer, todo mundo vai se lascar, e é isso que acontece. Paulo chega a dizer em Romanos, sabe por quê que eu estou provando para vocês que ninguém merece a glória de Deus? É porque todo mundo morre, e todo mundo está debaixo desse pecado, dessa ira, dessa condenação. Não tem ninguém que consiga salvar a si mesmo, ter vida eterna. Mas ele fala então que Deus criou esse plano onde ele se entregou por nós na figura de Jesus Cristo e depositou em Jesus todos os nossos pecados e depois ressuscitou Jesus, demonstrando que essa salvação estava plena em Jesus e nós vamos ser enxertados nesse Jesus, nessa vida, para ressuscitar junto com ele e vivemos uma vida eterna, uma glória eterna no porvir, na ressurreição. Quando teremos um novo corpo, uma nova existência, um novo céu, uma nova terra. E essa grande salvação, ela vem por meio da graça, da misericórdia, do amor de Deus. E não porque a gente merece, não porque a gente fez por onde, não porque a gente é um político lindo, porque a gente é um empresário cheio da grana, porque a gente é um médico que passou no concurso. Não é por causa disso, gente. É porque Deus se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores, e nos livrou dos pecados e nos convida a uma vida de santidade. Então Paulo não entende que se o navio afundou foi porque ele era condenado. Pelo contrário, todas as vezes que Paulo sofreu um perrengue, uma perseguição, uma dificuldade, ele dizia, olha, eu estou em missão. Estou aqui para abençoar vocês. E cada vez que meu corpo se desgasta, mais peso de glória está acumulando no céu, no meu galardão. E eu estou abençoando a vida de vocês, porque quando eu estou sofrendo aqui, Deus me dá palavras boas, Deus me dá consolação, Deus me ensina do evangelho, eu vou aí e ensino para vocês. Então nós temos esse sincretismo religioso que considera que o ser humano ele é bonzinho diante da espiritualidade, recebe coisas boas, e quando ele é malzinho no mundo, ele recebe um câncer, uma dificuldade, uma pobreza, um desgaste na vida. E tem a visão de Paulo, diz que ninguém merece, todo mundo está condenado e a gente deve aceitar essa grande misericórdia e essa graça de Deus. E aceitando essa graça devemos viver segundo os propósitos de Deus na nossa vida e aguentar mais um pouco os sofrimentos dessa história até que venha o dia da redenção final, da ressurreição, onde as coisas farão sentido, onde a gente vai poder viver um novo céu e a nova terra. Então Paulo não entendia esse jogo do malzinho e bonzinho, porque achava que todos nós somos condenados. E o povo da ilha olhava a vida dele e julgava ele de forma espiritual. Uma das coisas que eu entendo como cristão, e que isso foi muito firme, combatido por Jesus, e até hoje a gente precisa aprender um pouco sobre isso, né? Jesus não tinha os embates com os religiosos, que se achavam puros, se achavam santos, sentavam na cadeira de Moisés, mas ele dizia que por dentro era um povo podre. É a mesma coisa que Paulo está dizendo. Nem os religiosos se salvam, nem o pessoal santinho se salva, nem o pessoal que está nas cadeiras de poder se salvam. Está todo mundo errado. Jesus mesmo falava isso. Agora Jesus falava um negócio também, dizia assim, pessoal, vamos parar de julgar, né? Vamos parar de colocar um peso espiritual nas pessoas, fazendo julgamento se Deus aprova elas, se elas estão condenadas, se não estão, se elas estão pecadoras. Vamos parar de julgar? Porque assim, se todo mundo é pecador, se todo mundo tem sua cota de problema, se todo mundo não está bem na fita, está todo mundo necessitando agarrar nessa graça, nessa misericórdia para ser salvo, qual sentido tem ficar apontando o dedo para os outros, julgando os outros? Então, olhando aqui a atitude dos malteses, eu acho que a gente deveria usar isso como exemplo do que não devemos fazer. Não devemos ficar olhando a vida do irmão que está ali sofrendo um perrengue, uma dificuldade, porque aconteceu algo na vida dele, um acidente, um naufrágio, uma cobra entrou na história da família dele, aconteceu um problema. Não devemos olhar a vida dele dizendo, tá vendo, tá amaldiçoado, é porque Deus quis descer um raio na cabeça, porque, tá vendo, aquilo ali é culpa do pecado que ele fez, é porque quando ele era um embrião na vida do pai dele, o pai dele traiu ele com a mulher, com a mãe dele com a outra,
Aí nasceu o pecado no filho, o filho agora tá aí, ó, a condenação de Deus. Tem gente que fala essas coisas, sabe? Então as pessoas ficam dando peso espiritual para situações que às vezes não tem peso nenhum. Porque tá todo mundo no barco da dificuldade. A gente deveria estender a mão, abrir o coração, amar as pessoas e parar de julgar elas. Como o Tiago fala, quando o irmão rico entra na igreja, né, que tá ali bonito, tem um anel lindo no dedo, tem uma roupa vistosa, vocês ficam tratando esse irmão como se ele fosse muito melhor do que o irmão pobre. Isso aí tá errado, vocês estão julgando as pessoas pela aparência, gente. A aparência não tá dizendo nada não. Ah, porque o cara é rico, ele é mais abençoado, ele é mais bem tratado. Que isso? O Tiago fala isso, né? Então a gente devia parar de julgar as pessoas, se elas são ricas, se elas são bem de vida, se elas receberam algum favor especial ou se elas receberam um acidente, alguma coisa, para de julgar as pessoas. Isso aí é uma atitude boa. A segunda coisa que talvez seja interessante é a gente parar de dar significados espirituais para as coisas, porque a gente, muitas vezes, é um ser, tá cheio de carne, cheio de confusão na mente, e a gente erra. A gente vai dizer, Paulo é um demônio. É um cara assassino que se está recebendo isso por causa de Deus. E eu posso estar totalmente errado na minha afirmação, porque afirmei isso com base de uma coisinha que eu vi da vida dele, com base nas minhas ideias do que eu acho da vida. E posso estar colocando um peso de julgamento, de vida, de significado totalmente errado. E aí eu estou pecando, falando o nome de Deus em vão, dizendo que Deus amaldiçoou, que Deus fez, que Deus aconteceu. Da mesma maneira eu posso dizer, tá vendo? Esse aí é homem de Deus. E não ser. Porque eu acho que o cara que é político, é conservador, é daquele jeito, tudo é homem de Deus. E pode não ser, mas eu estou colocando significados espirituais nas coisas que eu estou falando de forma equivocada. Aí eu tenho um sonho aqui, eu tive um sonho. Olha, Deus me disse no sonho que você, meu marido, não presta e que está me traindo com a outra. Então você criou um significado espiritual com coisas que não existem, igual os malteses estavam fazendo. É o demônio, é Deus, é isso. Então vamos tomar cuidado de sentir no coração e sair dizendo que Deus falou, porque isso é falar o nome de Deus em vão. Vamos parar de dizer que sentiu no sonho, na revelação, que apontou na Bíblia e disse tal coisa, e agora meu pastor, ele é um pastor que está em pecado, ele tem que sair na igreja. Por quê, minha irmã? Porque eu senti um arrepio no espinhaço. Aí você usa qualquer símbolo, qualquer sinal, qualquer coisa para dizer que o irmão já está em pecado, que o irmão é isso, que o outro é de Deus, que o outro é do demônio. Então vamos tomar cuidado com isso, que as coisas não são preto e branco não. E se você for colocar no livro de Deus, nem tu se livre. Então calma a bola, né? Vamos parar de dizer que tudo é demônio, tudo é aquilo, de achar que nós sabemos a história das pessoas, que nós sabemos tudo que elas estão vivendo. Que nós vamos errar nesse processo e vamos viver uma vida numa religião muito volátil. Hoje a gente acredita que é de Deus, amanhã a gente acredita que é do diabo e de um dia para o outro. O cara vai de 8 a 80 do dia para o outro. Então calma o coração, não faça isso, tá certo? E a terceira coisa que a gente deveria prestar atenção é de que aquilo que as pessoas deveriam enxergar de fato, não estavam enxergando. E o que elas deveriam enxergar? Que Paulo tinha o amor das pessoas do navio. As pessoas eram gratas a Paulo por tudo que aconteceu na viagem. Que Paulo era uma pessoa que servia, estava servindo, ajudando a recolher os gravetos, podia estar lá mal, né, no seu canto, com raiva, sem falar nada, mas estava lá. Ele era um prisioneiro, mas ele tinha liberdade, as pessoas deixavam ele agir. Quer dizer, os sinais estavam claros. Era um servo, era uma pessoa de bem, era uma pessoa amiga de todo mundo. Mas o que o povo olha? Porque naufragou. Não está olhando com os corações de Deus. E isso vai ficar ainda mais nítido e mais claro sobre quem Paulo é nos próximos versos, que vai dizer assim, olha só o que acontece em Atos 28, no verso de 7 a 10. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa por 3 dias, bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou.
Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Olha, os malteses poderiam observar como todo mundo tinha Paulo em boa conta. Também poderiam observar como ele era uma pessoa que tentava ajudar os outros. Era uma pessoa, um servo. Mas aí, de repente, o manda-chuva da região, o Públio, um dos principais, chamou Paulo para sua casa e Paulo viu uma pessoa doente. Paulo tinha um dom da cura. Chegou lá, curou o cidadão, foi aquela alegria, aquela manifestação poderosa e as pessoas da ilha começaram a vir para ser curadas. Paulo transformou aquilo num imenso hospital e tenho certeza que o tanto de gente que se converteu, o tanto de pregação do evangelho que aconteceu ali não está no gibi. Aí, 3 meses depois, não foi um encontro, não foi uma situação rápida, não foi algo que você já saiu julgando a vida da pessoa, você passa 3 meses com ela. As pessoas estavam honrando Paulo, honrando o pessoal da viagem, dizendo, olha, foi muito bom ter vocês, vocês foram uma bênção de Deus no meio de nós. O Lucas, que estava sendo sempre muito detalhista com a viagem, não falou que os soldados ajudaram muito, nem que o centurião fez por merecer, nem que todo mundo do navio fez alguma coisa boa. Só falou que foi Paulo curando todo mundo. E eu acredito que muito dessas honras estavam sendo porque Paulo ajudou o pessoal, foi um médico necessário naquela viagem. Veja, o que eu quero dizer com isso tudo? É de que os malteses não estavam olhando para Paulo de forma direita, estavam julgando ele pela aparência, pela capa, julgando o livro pela capa. Ah, a cobra picou a mão dele, é do Satanás. Ah, ele não morreu, é de Deus. Aquele sincretismo que a gente conhece. Mas se eles parassem para ver que Paulo tinha um favor das pessoas, que Paulo era um servo e que Paulo tinha um desejo de abençoar as pessoas através da sua fé, trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de alegria e transformando elas, inclusive trazendo curas espirituais, então elas iam começar a perceber, olha, pode ser que eu não tenha todas as informações necessárias, mas se eu pudesse falar sobre esse Paulo, eu diria, o Espírito de Deus se move na vida dele. Ele é boca de Deus, ele cura as pessoas, ele transforma vidas. E eu estou falando com vocês que a gente não deveria julgar as pessoas, acusá-las, apontar o seu pecado, porque Jesus fala que quando a gente acusa, a gente não vê o tronco que está no nosso olho. Quem acusa o cisco do olho do irmão não vê o tronco que está no seu olho. Mas ao mesmo tempo Jesus diz que vocês reconhecerão os falsos profetas pelos seus frutos e que uma árvore boa dá frutos bons, uma árvore ruim dá frutos ruins. Então, o que eu estou dizendo é, embora a gente não deva julgar as pessoas e colocar significados espirituais em tudo que acontece, porque a gente vai errar, no curto prazo principalmente, quando a gente vai convivendo com as pessoas e observando as suas ações e os frutos das suas mãos, fica mais nítido entender que aquela pessoa está sendo usada pelo Espírito de Deus, que as ações daquela pessoa testificam da sua vida e de que ela tem autoridade para falar aquilo que ela está falando. Aí eu penso nisso, olha, eu não devo julgar ninguém, mas eu posso observar os frutos das pessoas. E ao longo do tempo perceber se há uma ação de Deus ou se aquela pessoa deveria, viver um quebrantamento e um arrependimento. Quando eu penso nisso nos outros, a primeira coisa que me faz de aplicação é pensar nisso para a minha vida. Eu penso assim, olha, eu não devo me julgar por coisas de curto prazo. Vamos supor que o irmão tinha que pagar uma dívida nesse mês, aí de repente o irmão bateu o carro. Aí diz, Deus está contra mim, eu fiz algo errado, porque isso é condenação pelo dia que eu fiz isso em 1996, fiz aquele negócio, por isso que Deus agora está me fazendo bater o carro e ficar sem dinheiro para pagar aquela dívida. Aí toda a sua família olha para você e lhe acusa como uma pessoa do Satanás, aí está aquela confusão grande. Aí o irmão se sente culpado, aquele peso de culpa, de que todo o revés que está acontecendo na sua vida, a cobra mordendo, o naufrágio acontecendo, foi porque Deus te amaldiçoou.
A gente deveria parar de fazer esse julgamento com a gente já está conversando aqui, que esse julgamento não está certo. Esse julgamento está errado, e se for por causa de condenação assim, todo mundo é condenado diante de Deus. A gente deve parar com esse tipo de coisa, assumir nossa cruz, trabalhar para implementar o reino, fazer nosso papel, nossa obra, e lá no céu a gente vai viver uma época sem sofrimento. Nesse mundo caído, nessa vida caída, acontecem coisas e tragédias como essa. A gente tem que procurar desenvolver nossa salvação e que Deus nos abençoe. Então para de pensar que tudo que acontece foi porque você jogou pedra na cruz, porque você fez aquele pecado naquele dia lá no passado, que Deus está com raiva de você. Se livra dessa culpa. A gente devia parar de julgar espiritualmente qualquer coisa para a nossa vida ficar assim volátil, né? Ele é o Satanás, ele é Deus. Ele é o Satanás, ele é Deus. Mas ao mesmo tempo que eu estou trazendo com essa reflexão, é que os nossos frutos ao longo do tempo nos honram. Trazem testemunhos positivos ou negativos. Embora eu diga para você, não se julgue porque o seu carro bateu, porque você ficou doente, porque aconteceu um negócio com o seu filho, não se julgue. Mas você pode também fazer uma autorreflexão, um autoexame ao longo do tempo da sua vida e perceber, olha, nesses 20 anos da minha vida, as decisões que eu tenho tomado têm sido coerentes com o Evangelho? Têm sido coerentes com, o caminho que Deus me propôs, com as missões que Ele colocou na minha mão? Eu tenho produzido frutos, tenho evangelizado e convertido corações, tenho sido uma bênção no meu trabalho, na minha vida, nos meus amigos, tenho cuidado bem da administração do que Deus colocou em minhas mãos. Viver perrengues pontuais não falam muita coisa pra gente, mas uma vida comunica. E se o irmão se encontrar com uma vida toda detonada, toda hora, talvez seja o momento de você pedir a Deus uma reflexão para Ele sondar seu coração, ver se em você não existe um caminho mau, decisões erradas, uma falta de discernimento, uma falta de sabedoria de lidar com a vida, com a família, com as coisas. Então, no curto prazo, não se julgue, mas no longo prazo, faça uma análise, porque no longo prazo dá para ver os frutos, dá para ver o mapa. E se no longo prazo a figura estiver ruim, meu irmão, hoje é dia de você viver um arrependimento e uma transformação. Paulo começava as situações de forma ruim, começava como prisioneiro, terminava dando ordem em todo mundo do navio. Começava recebendo uma picada na ilha de Malta, saía todo mundo honrando. De maneira que você percebe que o começar ruim não é um problema. Ter um revés, um naufrágio no meio do caminho não é um problema. Agora, se tudo na sua vida termina ruim, então você deve fazer uma análise. Que sementes você tem plantado na sua vida? Bom, a outra reflexão aqui que eu quero fazer com os malteses e principalmente com Públio. A gente leu da casa dele, né? Eu fico pensando, vamos inverter essa história? Vamos observar essa história sobre uma outra ótica? Como se a câmera saísse de Paulo e agora a câmera estivesse na vida de Públio. Públio era uma pessoa que estava vivendo sua vida, o principal da ilha. Devia cuidar da administração de várias pessoas, de várias famílias. Estava ali vivendo sua vida feliz. E de repente o inverno chegou. E com o inverno as navegações ficaram impossíveis. E os barcos não podiam mais chegar nem sair. E de repente aconteceu na ilha um surto de uma doença de disenteria, de febre, de complicações grandes. Muitas pessoas na ilha ficaram doentes. E o pai dele ficou muito doente. E ele dizia, a gente não tem um médico aqui para cuidar disso. E não tem ninguém que possa chegar, porque os mares estão fechados. Estamos no inverno. Então, meu pai vai morrer, muita gente nessa ilha vai morrer, essa peste vai se desenrolar. Nada que podemos fazer vai salvar o nosso povo. Ele devia estar desesperado. Aí, de repente, tem dois caras, um médico chamado Lucas e Paulo, que é um homem da cura divina, que estão indo de um navio para Roma. Olha essa história por outro lado. Eles não iam parar em Malta. Não era o destino deles. Eles poderiam ter parado antes, para passar o inverno em outra ilha. E mesmo que eles parassem em Malta, Paulo era um prisioneiro e não tinha como fazer nada, ia ficar preso.
né? Então, de repente, Deus mexe essa história de um jeito, mas de um jeito, que esse navio que não ia passar em Malta, vai parar em Malta no meio do inverno, onde nenhum navio chega, e traz um médico chamado Lucas, e traz um homem da cura divina, que é o apóstolo Paulo. Aí esses dois homens passam 3 meses na ilha e cura todo mundo da ilha. E no final eles são honrados. O que que esse pessoal da ilha pensou, entendeu, e se é que não converteu todo mundo no coração? Que Deus enviou uma providência divina para aquela ilha, trazendo 2 homens do meio de um mar que era impossível chegar, fazendo ali uma volta de um jeito que Deus mexeu o invisível para ajudar e salvar aquelas pessoas. A gente pode pensar nessa história dessa forma, né? Pensando que, às vezes, os reveses que acontecem na vida da gente, não é porque estamos debaixo de maldição, não é porque uma cobra picou a gente, que é o Satanás, né? Não é porque a gente é Deus, mas porque às vezes Deus usa as tragédias, as mudanças de rota, as mudanças de curva, mudam os peões de lugar, um prisioneiro começa a virar uma pessoa benquista no meio dos soldados, ao mesmo tempo esse prisioneiro chega numa ilha que ele não ia chegar e começa a ajudar todo mundo lá. Como é que isso ia acontecer se não houvesse uma tempestade no meio do caminho? Como é que Deus ia mexer tantas peças de lugar se não acontecesse tudo que aconteceu? Tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não consegue interpretar de forma espiritual, e quando a gente interpreta, interpreta errado. É o Satanás. É um amaldiçoado, é um assassino. Por isso que eu disse aquele começo lá, não tenta colocar muitos símbolos espirituais em coisas que você não tem o conhecimento. Porque às vezes Deus está fazendo uma obra tão grande que até o naufrágio está sendo usado por Deus para abençoar as pessoas. Não que Deus trouxe naufrágio para levar Paulo para lá, mas eu acho que as coisas de Deus são tão entremeadas, são tão complexas, que Deus estava fazendo a obra de levar Paulo para Roma. Deus fez a obra na vida dos malteses, Deus fez uma obra na vida dos soldados, Deus fez uma obra em todo mundo e usou tudo para fazer essa obra, de maneira que é um negócio tão interligado que não dá para dizer que um é causa e consequência, porque é tudo uma rede entremeada de coisas. O Elias tinha uma missão: converter o coração, exortar o coração do Acabe, um rei mau que se casou com uma mulher pior ainda, Jezabel, que estavam matando o sacerdote de Deus e estavam levando o povo todo a se corromper em Israel. Ele estava nessa disputa. Ele fez profecias duras para o Acabe e profetizou que ia haver seca durante 3 anos naquela terra. Aí Deus, nesse momento, quis proteger o seu profeta, porque ele virou o alvo de todo o reino, né? O Acabe achava que se matasse o profeta, a prosperidade voltava. Então Deus levou o Elias para o rio Querite e disse que lá ia alimentar ele com aquele rio e com os corvos da região. Mas acontece que depois de um tempo o rio secou. Aí Deus disse assim: ô Elias, eu quero te levar para o estrangeiro, lá para uma região ruim, a região que deu origem a essa Jezabel. Eu vou te levar lá para tu passar o resto do tempo da seca lá. E lá vai ter uma viúva que eu vou levantar para te ajudar. Aí o Elias chegou nessa viúva, e a viúva era mais pobre que ele. Ela só tinha o suficiente para fazer um bolo e um azeite, um bolinho para ela, para o filho dela. É a última refeição da vida dela, ela ia morrer de fome. Aí o Elias chegou lá e falou assim: não, faz o seguinte, faz um bolinho para mim. Aí a mulher: mas eu fizer um bolinho para você, a gente vai morrer todo mundo sem comer nada, porque não tem mais nada. Aí o Elias falou: rapaz, confie que eu vou fazer aqui uma manifestação aqui, vou conversar com Deus, Deus está mandando a gente se juntar aqui, e vai ter provisão na sua casa, essa farinha vai se multiplicar, confie, creia. Aí a mulher fez o bolo e disse que passou um tempão ali sem nunca mais faltar farinha e azeite, o negócio se multiplicava. Lá na frente, Jesus falou que Elias foi enviado para essa viúva e lá cuidou dela e sustentou a casa dela. Aí eu digo, se você mudar a câmera para a história da viúva,
A viúva estava lá na casa dela, ia morrer de fome, não tinha mais o que fazer. Aí do nada chega um profeta que está numas brigas maior do mundo, lá em Israel, com o negócio do rei de Sidônio. Abençoa a vida dela durante toda a seca e depois vai embora resolver as coisas dela. Ele diz, como isso aconteceu? Profeta que não tinha nada a ver com estrangeiro, com Sidom, não tinha nada a ver com essa viúva, do nada chega na casa dela, abençoa a casa dela durante a seca todinha e depois vai embora. Essa mulher deve ter dito, glória a Deus, agora esse Deus de Israel, meu Deus, aqui o negócio vai ser fogo, é unção, aqui é glória a Deus. E agora, para o Elias chegar lá, precisou de uma seca em Israel, precisou de um rei ruim, precisou de uma confusão. E por que Deus enviou lá? Porque Deus ama o estrangeiro como ama o povo de Israel, quis cuidar daquela mulher, não sei, mas o importante é, às vezes tem rio que seca, que faz a gente sair para outro canto, e nesse outro canto Deus tem uma bênção para realizar através da nossa vida, que a gente vai levar, sabe, a água para quem tem sede, a gente vai levar a cura para quem está precisando de cura, a gente vai levar aquilo que Deus colocou em nossa mão como capacidade, como talento, como habilidade para abençoar outras vidas. Mas se não houvesse o rebuliço, se não houvesse naufrágio, se não houvesse o rio secando, a gente ficaria no nosso canto a vida inteira e nenhuma obra seria feita. E às vezes Deus age por meio dessas confusões, ou Deus age nas confusões para levar a bênção dele para muitas pessoas. Então, amigo, quando você viver uma tragédia, um mal, um acontecimento, nem tudo nesse acontecimento é porque a maldição, é porque é mal, porque joguei pedra na cruz. Deus está fazendo as obras. E as obras às vezes quebram uma parede para construir outra. O que você está vivendo, você não sabe agora, mas lá na frente Deus te revela, Deus te mostra. Deus mostra como a sua vida foi importante. Sabe o que você devia fazer? Seja dia de sol, seja dia de lua, e colher os teus gravetos, colocar no fogo, ajudar as pessoas, curar o irmão, liderar quando tiver que liderar, dar a estratégia certa, fazer o que Deus colocou na sua vida. E Deus vai abençoando onde você for, seja na casa da viúva, seja no Rio Querite, seja onde você estiver, você vai ser a bênção que ele tem para você. E Deus vai guiando seu caminho. O caminho de Deus é assim, cara. A gente não entende. Mas Deus sabe. E Deus sabendo, você tem que confiar nisso e fazer a tua obra. No dia que ele levar a gente, glória a Deus. No dia que a gente não entender nada, entrega para Deus e diz, eu não entendo, mas eu sei que tu entendes e eu vou continuar capinando meu lote enquanto o Senhor me colocar nessa direção. E vão parar de julgar as pessoas, porque você não sabe o que Deus está fazendo, o que aquele naufrágio significa, o que aquele Paulo significa. Não, você não sabe de nada. Vamos esperar para ver os frutos ao longo do tempo. E os frutos vão testemunhar das ações de cada um. Seria essa a minha palavra para você. Mas eu quero terminar essa nossa série lendo os últimos versos dessa viagem, como um fechamento, um fecha parênteses, um fechar dos capítulos do livro, para a gente entender quem está vendo toda a viagem de Paulo a Roma. Então, esses últimos versos, eu não quis desenvolver muito eles, porque não tinha muita coisa para desenvolver, mas eles servem de fechamento. Eu vou ler com vocês. Diz assim: passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli no 2º dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles e depois fomos para Roma. Amigo, eu vou ficando por aqui, espero ter abençoado vocês nessas 3 palavras. Se o irmão quiser me abençoar de alguma forma, você pode fazer através do Pix. Meu Pix é pr.felipeseabra@gmail.com,
pr.felipeseabra@gmail.com. Essa aqui é a minha chave Pix. E toda vez que o irmão dá aquela liberada ali no valorzinho para mim, rapaz, eu fico tão feliz. É tão bom, fecha minhas contas, Deus abençoando, Deus provendo. Por isso, amigo, se você está sentindo no coração de fazer aquela ofertinha para o irmão Felipe, não se constranja não. Deus abençoe você e eu muito obrigado pela sua liberalidade, tá certo? Combinado, você pode até colocar, né, nos comentários ali. O Pix dá para fazer um comentário, né? O que passou no seu coração? Qual é o vídeo que você estava assistindo? Porque aí me ajuda a entender o que passou na sua vida. Olha, que Deus abençoe você profundamente e até o nosso próximo vídeo. Até mais.